Nas últimas décadas, vimos boa parte do caserio de Pelotas ser reformado. Isso aconteceu graças à luta de artistas, arquitetos, políticos e pessoas interessadas em transformar esses prédios em patrimônios culturais. Um desses ativistas é o fotógrafo Neco Tavares, que através da sua arte foi o primeiro a se preocupar com a valorização desses patrimônios que hoje são nossos cartões de visita. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Esse meu trabalho fotográfico ele já tem 23, 24 anos, né? Eu sou fundador da Fitur, que é uma fundação de incentivo ao turismo, onde eu colaborei com esse meu trabalho. Estava na primeira reunião do Monumento em Pelotas em 2000, que aconteceu num escritório meu, que eu tinha junto ao Clube Comercial. Então esse meu trabalho fotográfico ele está diretamente ligado a várias ações que tiveram, desde preservação até a transformação desse patrimônio em alguma coisa de utilidade pública, né? Como no caso a gente está vendo aí os casarões se recuperarem e serem transformados em museus ou então em sedes. Esse trabalho ele se desenvolveu a partir do momento que estavam havendo as demolições, as famosas demolições noturnas da cidade, onde os prédios anoiteciam e não amanheciam. Estamos falando do ano de 87, 88, logo após o inventário e o tombamento do prefeito Bernardo de Souza, né, que aconteceu em 86, onde as pessoas passaram a descaracterizar as casas, remover os ornatos, né? Então aquilo provocou uma preocupação em mim de que esses imóveis iriam desaparecer e não ficaria nenhum registro desses imóveis. Então eu passei sistematicamente a fotografar esses imóveis ameaçados. Alguns nós conseguimos fazer o registro fotográfico deles, outros não dava nem tempo, né? Após a gente notar que cessaram as demolições, nós partimos para fazer uma investigação mais detalhada do que era o patrimônio arquitetônico de Pelotas, que nós sabíamos que ele tinha uma importância cultural e artística e histórica, porque ele está diretamente ligado a um ciclo áureo que a cidade teve, né, que foi o ciclo das charqueadas. Então, aquilo ainda, esse patrimônio ele ainda estava num limbo, como eu digo, né? As pessoas não sabiam o que fazer com ele, não existiam leis que apoiassem ou melhorassem o interesse das pessoas preservarem os imóveis, não existia uma direção, não existia nem o turismo ainda, a ideia de preservar para o turismo. Inclusive o turismo de Pelotas, ele veio com a ideia da preservação. Então, como eu digo, né, que o turismo em Pelotas é filho dessa ótica, né, de preservar para atrair o turismo. A primeira exposição, depois de eu ter reunido já um pequeno material, isto aconteceu em 89, essa exposição chamou-se Visite Pelotas Antes que Acabe. Então foi um título que foi um soco, sabe? Porque aí as pessoas pararam para perceber. Essa exposição na época teve uma visitação recorde, né? Nem era uma grande exposição, eu te diria, né, hoje. Mas ela teve uma importância muito grande nesse período, justamente pelo título dela, né? Então, a gente está falando, claro, de uma época que não existiam políticas, não existia um consenso, não existia nada disso. Existia um monte de maluco que sonhava em preservar, né? Nós partimos aí, sim, para fazer uma leitura maior, mais ampla do que é realmente esse patrimônio arquitetônico, artístico e histórico de Pelotas, né? O grande mecenas da contemporaneidade são os empresários, né? É quem tem dinheiro, quem faz circular o dinheiro, né? Apesar da gente ter muitos incentivos das leis de incentivo e etc., a gente sabe que é uma burocracia monumental e os artistas não têm muita paciência, né? Então não existem mecanismos de apoio, digamos, né? Eu mesmo já não exponho desde 2000 por essa falta de incentivo, porque você acaba gastando uma soma alta em dinheiro para produzir a exposição, seus trabalhos acabam não vendendo, não porque não são bons e maravilhosos, porque em qualquer outro lugar do mundo a situação seria diferente, né? Então a gente não entende esse descompasso, né, entre produção artística, que a gente sabe que Pelotas tem muita produção, e produção de
nível, né? E essa produção não ser respaldada, né? E na realidade deveria ser o contrário, né? Legal seria a gente produzir, ser respaldado por isso e produzir cada vez coisas melhores, né? Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, la pluie chante doucement, et même les réverbères. E agora chegou a hora do Boca de Cena no Pop-Up. Confere aí as experimentações dos nossos colegas. Homens, leões, águias e perdizes, cervos de grandes chifres, gansos, aranhas, peixes silenciosos que habitavam as águas, estrelas do mar e criaturas que os olhos não eram capazes de ver. Em suma, todas as vidas, todas as vidas, todas as vidas, depois de concluírem seu triste ciclo, se extinguiram. Há muitos milhares de anos, não existe mais uma única criatura viva sobre a terra, e esta pobre lua acende sua lanterna em vão. No prado, os grous já não despertam com um grito, nem se ouvem os besouros nos bosques de tilias. Frio, 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 deserto, 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 horror, horror, horror.